preciso avisar vocês que essa nossa conversa vai ser gravada, tá? Porque posteriormente ela vai ser disponibilizada no YouTube para que outros colegas que estão trabalhando, que tinham outros compromissos, né, para que eles também possam depois estar assistindo, né, tirando as suas dúvidas por e-mail, né, estou deixando o e-mail aqui já, né, como uma forma de contato. Então, em 2 minutos a gente inicia, então, nesse momento, né, por enquanto, só vou aguardar mais um pouquinho, temos outras pessoas entrando. Queria já, de antemão, né, agradecer a todos, né, os que se inscreveram, os que estão podendo participar, né, uma satisfação muito grande ter, né, vários farmacêuticos, muitos desses, inclusive, foram meus alunos, que a gente possa se encontrar e conversar novamente. Também muito importante que vocês participem, tá? Então, a gente escolheu, né, a opção do Google Meet, justamente porque aqui dá para interagir, né? Então, vocês podem ou abrir o microfone, falar, conversar, tirar as dúvidas, dentro do que cada um de nós pode um ajudar ao outro, né? Compartilhar algumas experiências, e também, se quiser usar daí, né, o chat, também pode ser uma outra forma, tá, que a gente pode estar se comunicando. Então, queria que todos ficassem muito à vontade mesmo, né, para interagir. Então, né, está dando o nosso horário, a gente vai iniciar, né, assim como a gente propôs, né, iniciar às 20 horas, então, fechando, né, esse horário, a gente inicia, portanto, né, a nossa apresentação, a nossa conversa, né, dessa noite. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Vânia, eu sou formada em farmácia, com mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas, e atualmente sou, né, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia, o Marco Queires, nosso presidente, né, e compõe ainda a diretoria, o Cláudio Guimarães e o Carlos Neander. Somos no total 12 conselheiros, né, conselheiros regional aqui de farmácia de Santa Catarina. Trabalhamos, né, normalmente, cada um na sua área de atuação, então eu tenho farmácia, atuo como docente, e várias áreas diferentes compõem o nosso conselho regional, o que é bem interessante, né, o que diversifica também bastante as ações. Então, eu vou trazer um pouco da minha experiência, porque eu tenho farmácia, meu esposo, meu irmão, todos são farmacêuticos e trabalham em farmácia, assomado um pouco, né, com a minha experiência na docência. Então, a gente escolheu um tema motivado por algumas notícias, né, e usos, né, de substâncias, às vezes, tão simples, né, e que, no entanto, a área farmacêutica peca, muitas vezes, em não aproveitar, né, um pouco do nosso conhecimento para a orientação, principalmente na hora da dispensação, e o quanto isso vai impactar para o paciente. Então, nós escolhemos como título a nossa conversa dessa noite, Orientação Farmacêutica, sobre as diferentes formas farmacêuticas e as diferentes vias de administração, e o quanto que isso impacta, né, sobre a saúde e a segurança do paciente. Então, a nossa conversa dessa noite tem essa temática. Então, nós vamos trazer exemplos simples, porém de bastante aplicabilidade no dia a dia da farmácia, e trazendo, né, como último tema da nossa noite, a polêmica da questão da utilização, né, da cloroquina por via inalatória. Então, a gente vai trazer um pouquinho, né, sobre isso. Então, quando a gente traz o nosso título, diferentes formas farmacêuticas, né, então, todos nós aqui farmacêuticos sabemos muito bem, né, diferenças básicas das formas farmacêuticas. Então, a gente divide elas normalmente em sólidas, semissólidas e líquidas. Então, para nós isso, né, não há acho que nenhuma dúvida. Talvez o que alguns farmacêuticos, e hoje de manhã ainda um farmacêutico me colocou isso, assim, Vânia, se tem algo que eu tenho apenas dúvida, às vezes, no momento que eu estou fazendo a indicação, é quando eu vou trabalhar com pomadas, quando eu vou trabalhar com cremes, né? Então, sempre a gente lembra que dessas formulações semissólidas, as pomadas, a gente sempre busca, né, fazer uma indicação para áreas secas, né? Então, a pomada, na sua formulação, ela vai ter sempre uma base que é mais gordurosa, que é mais espessa, né, que é para deixar, né, sobre a pele seca, aquele ativo agindo por mais tempo. Os cremes, normalmente, a gente vai utilizar mais para as áreas úmidas, né? Das formulações sólidas, então, nós conhecemos, né, bastante, e nós temos algumas formulações que eu acho que a gente precisa lembrar mais no detalhe
de algumas coisas que as pessoas nos pedem lá na farmácia, como, por exemplo, chego lá no balcão da farmácia, estou com muita dor de cabeça, eu quero um analgésico, né, para uma ação imediata. Bom, a via mais utilizada vai ser a via oral, essa que a gente vai predominantemente conversar, mas eu tenho várias formulações, né, para serem usadas por via oral. Todas essas formulações vão ser efetivas, vão ser bem absorvidas, por isso que elas estão lá no mercado. O que nós temos de diferença aqui é o processo de desagregação, de dissolução, né, e, portanto, de absorção desses princípios ativos. Então, o comprimido, né, eu não tenho nesse desenho a drágia, porque se tivéssemos a drágia teria que estar desenhada ainda anteriormente ao comprimido, né, elas levam mais tempo, elas precisam de um processo mais elaborado para desagregar, para liberar, né, os recipientes e o princípio ativo, para que daí ele fique, né, suspenso nos nossos líquidos corpóreos, no caso, o estômago, o intestino, e, por fim, para que se solubilizem e possam ser absorvidos. Então, esse processo de solubilização, ele é fundamental, né, para que seja absorvido. Então, quando alguém vem lá na farmácia e diz, olha, estou com muita dor de cabeça, não estou aguentando mais, eu preciso de um medicamento que faça um efeito rápido. A gente não tem dúvida de que a melhor forma farmacêutica para essa pessoa é a solução, né? Só que nós temos um detalhe importante. Então, se eu fosse a cliente, paciente de vocês, né, e vocês me apresentassem a solução, eu ia dizer, que bom, né, ela é rápida. Só que tem um detalhe, né? Sempre que a gente fala em solução, mesmo que a gente utilize, né, hoje a maioria das formulações do mercado, elas têm características organolépticas já mais aceitáveis, ou seja, tem sabor, né, tem uma cor, mas mesmo assim, os princípios ativos que são muito amargos tendem que, em solução, também sejam ainda muito mais desagradáveis do que o sólido. Então, por isso que a gente tem diferentes formulações, mesmo que para via oral, mas que atendem às necessidades das pessoas, né? Daí, a urgência, então, no adulto, claro, uma solução vai ser melhor, né? Para uma criança, a gente nem tem outra opção, a criança não pode utilizar o sólido, né? Porque ela vai realmente poder, né, se engasgar ou ter um acidente. Então, a gente utiliza, né, sempre a solução quando é criança. Bom, algo que é muito importante quando a gente fala de suspensão, e a gente está falando de crianças, às vezes de adultos, idosos, né, que têm dificuldade para deglutir e vão tomar um antibiótico, né, na geriatria, né, quem vai para a especialidade da geriatria sabe que os médicos geriatras adaptam as doses, né, utilizando principalmente para aquele paciente de Parkinson, de Alzheimer, que tem dificuldade de deglutir, mas até pensando nas crianças mesmo, né, que nós utilizamos muito antibiótico, que são suspensões. Então, estamos orientando adequadamente essa mãe na hora da dispensação, de que ela tem que agitar o frasco, né, e imediatamente, assim que ela terminar de agitar, ela já tem que coletar a amostra, né, quanto ela vai utilizar, então, é 10 ml no copinho, na seringa, não é? Porque, imaginem, às vezes a mãe está lá com o bebê no colo, agitou o frasco, daí largou o frasco, atendeu o bebê, daí pegou a seringa, daí, né, retira, né, lembrando que essa suspensão, ela vai se manter estável por poucos minutos, então, agitou, eu preciso manter, né, essa agitação e imediatamente retirar a quantidade de medicamento que eu desejo. Então, a suspensão é uma formulação excelente, né, só a rapidez com que ela inicia o seu efeito é em torno de 15 a 20 minutos, né, uma solução, quando administrada com o estômago vazio, ela vai ser absorvida em torno de 10 a 15 minutos depois da administração, então vai chegar no seu pico máximo, né, rapidamente lá no sangue, em torno de meia hora, 40 minutos, então o efeito é muito rápido. Diferente, por exemplo, de utilizar um comprimido ou uma drágia, que tem ainda um processo, né, mais lento de desagregação e dissolução, que vai levar em torno de quase uma hora, né? A gente começa a ter absorção em torno de meia hora, mas até atingir o pico máximo do medicamento absorvido, vai levar em torno de uma hora e meia ou mais tempo ainda. Tudo isso que eu conversei com vocês até agora, a gente está falando sempre de estômago vazio. A gente está falando de medicamento sem alimento, né, sem a presença de alimento no estômago, sem a presença de alimento no trato digestivo. O que o alimento pode interferir numa forma farmacêutica, né, dessas formas farmacêuticas administradas por via oral? Sempre o alimento vai atrasar.
né? Quando a gente olha lá para os gráficos de absorção, a gente diz que o alimento, ele aumenta o tempo de latência, então ele atrasa um pouco para o início de ação. Isso não tem uma relevância clínica muito importante, a não ser naquele caso que eu comecei dizendo para vocês, eu estava com muita dor de cabeça, eu tenho urgência na minha resposta. Se eu tenho urgência na minha resposta, sim, né? Daí eu vou querer, com certeza, tomar um medicamento de estômago vazio. Né? Então, para a maioria das situações que a gente atende lá na farmácia, os medicamentos da pressão, do diabetes, os analgésicos, os medicamentos para dislipidemia, né, todos esses podem ser administrados com alimentos que não sofrem interferência. Nós temos, no entanto, outros fármacos que a presença de alimentos pode sim prejudicar a absorção. São aqueles fármacos que a administração tem que obedecer o que a gente chama de jejum farmacológico. Tá? Então, o que é esse jejum farmacológico? É obedecer pelo menos 1 hora antes das refeições ou 2 horas depois das refeições. Uhum. Esse jejum farmacológico ele é necessário quando eu tenho fármacos que a presença do alimento, né, faz com que haja a possibilidade de uma reação de complexação. Então, vamos dar exemplos como os bifosfonatos lá, o alendronato, risidronato, os medicamentos lá da osteoporose. Eles se complexam com cálcio, zinco, magnésio, né, com vários cátions, e não são absorvíveis, eles se complexam e formam, né, grandes moléculas lá no intestino não absorvíveis. Vamos falar um pouco mais de rotina, talvez. Então, antibióticos, ciprofloxacino, norfloxacino, os derivados de tetraciclina, também são antibióticos que têm ação quelante, ou seja, qualquer nutriente que tenha cátions divalentes, né, eles vão formar complexos lá na luz do intestino e não absorvem. Ou medicamentos da tireoide, né, então, levotiroxina, né, para todos os pacientes que têm hipotiroidismo. Aqui não é uma questão de formar complexo, é uma disputa pelo transportador, tá? Então, são fármacos que a gente administra em concentrações muito pequenas, mas que na presença de nutrientes, principalmente de aminoácidos, eles fazem uma competição e daí há um prejuízo na absorção. Então, para a maioria das situações, a gente não tem problemas com alimentos e medicamentos, mas para algumas situações, sim. Gente, foi me perguntado antes no chat se a gente vai disponibilizar, nós vamos deixar lá como a gente já fez no outro curso de inverno também, a gente deixa um link, né, lá no site do Conselho, até na segunda-feira a gente deixa, e daí vocês podem baixar o material em PDF, sim, tá, sem nenhum problema, né, isso acho que é algo bem legal quando a gente pode estar compartilhando o material, tá, então a gente vai deixar um link, depois a gente divulga nas redes sociais, né, acompanhem lá do Conselho, e vocês podem baixar esse material sem problema. Então, quando a gente vem falar de formas farmacêuticas, eu não quero me estender muito aqui, porque aqui são coisas que todos vocês já trabalham no dia a dia, já sabem, né? Então, nós conseguimos perceber o quanto as formas farmacêuticas são importantes, né? Porque elas me permitem, a priori, né, uma quantidade exata de princípio ativo, elas protegem o meu princípio ativo, né, principalmente aqueles que são sensíveis em meio ácido, então vêm, né, revestidos denominados, né, comprimidos gastroresistentes ou cápsulas gastroresistentes. A forma farmacêutica me permite mascarar o sabor, né, o odor de alguns fármacos, ainda prolongar, né, essas ações do princípio ativo a partir, né, de formulações de liberação lenta, ou liberação controlada, ou ainda chamado de liberação entérica. Então, nessas situações aqui, a gente sempre precisa orientar muito o paciente, né, do ato de não mastigar, do ato de não triturar aquele comprimido. Então, né, sempre ficar atento que quando a gente tem lá aquelas formulações BD, XR, XL, né, então essas consoantes perdidas, né, nesses nomes dos medicamentos, sempre significa que é um comprimido ou uma cápsula revestida, e que ali a gente não pode ter, né, o ato de quebrar o comprimido no meio, né, ou de estar mastigando ou triturando, porque eu vou estar perdendo, né, a principal ação dele, que é talvez entregar um fármaco só no intestino, porque talvez seja um fármaco sensível ao meio ácido, né, ou porque às vezes eu quero uma ação localizada no intestino grosso, então ele tem que passar íntegro pelo duodeno. Sempre a forma farmacêutica, ela visa facilitar a administração, então, como eu disse, gotas, né, soluções, muito propício lá para as crianças, né, os comprimidos, os sólidos,
boa parte dos adultos preferem esses comprimidos, né, ou cápsulas mais fáceis de administrar do que, por exemplo, utilizar formulações líquidas. Uhum. Propiciar ainda, tá, a utilização para um efeito ou localizado, né, ou um efeito sistêmico. E é aqui que eu queria mais nos concentrar nessa noite, é trazer um pouco mais sobre isso. Então, nós temos inúmeras formas farmacêuticas, tá? Inúmeras vias de administração, tá? E o que a gente deseja de cada uma delas, ou pelo menos de algumas delas, é que a gente vai estar conversando essa noite. Então, essas formas farmacêuticas, elas vêm para atender duas principais vias de administração, enteral e parenteral. Então, o que são as vias de administração enteral? São aquelas vias que utilizam as cavidades do trato digestivo. Então, formulações via sublingual, né, a via oral, que é mais usada, né, bucal e retal são consideradas vias enterais. Bucal a gente quase nunca usa, mais os enxaguantes, né? A retal, os supositórios, pouca aceitação, uma absorção que a gente não consegue garantir a absorção total, porque né, na administração retal, assim que a gente coloca um supositório, né, nós temos os estímulos de peristaltismo que tentam expulsar, e que daí a gente não consegue, às vezes, ter uma absorção íntegra, né, da quantidade exata lá do fármaco, e é uma via pouco aceita, né? Então, a via sublingual, a gente tem já vários medicamentos disponíveis, é uma via excelente quando a gente pensa em efeito rápido, né? Lembre-se, a administração sublingual, a gente não tem efeito de passagem pelo fígado, ela é direto, corrente sanguínea, circulação sistêmica, e está disponível no corpo, né, para fazer o efeito em poucos minutos. É só nós lembrarmos lá dos nitratos, por exemplo, os sublinguais, né, os vasodilatadores para reduzir a pressão arterial, né, numa crise hipertensiva. Então, super rápido, esse efeito se inicia. Uma grande limitação da via sublingual é que, para que o fármaco possa ser produzido e ministrado por essa via, ele tem que ser um fármaco muito lipossolúvel e que tem uma característica organoléptica adequada, né? Então, isso limita e faz com que poucos fármacos no mercado tenham essa característica. Por exemplo, quando a gente pensa em AINES, nós temos lá o Feldene, só o piroxicam. Então, né, quando a gente precisa de um analgésico, né, com uma rápida ação, a via sublingual seria excelente. Mas nós temos pouquíssimas opções, porque boa parte dos fármacos não atendem ou a característica de lipossolubilidade, ou eles não atendem a característica organoléptica agradável. Nesta via sublingual, nós precisamos entender que o comprimido, né, que é preparado para a via sublingual, ele é um comprimido muito mole, que rapidamente, né, com a saliva, ele já vai entumecer, vai se desfazer, em torno de 2 minutos debaixo da língua, eu não devo de ter mais nada e já ter absorvido o medicamento. Por que eu quero chamar a atenção disso? Quase não se vê mais isso, tá? Mas ainda existe essa condição de uso do captopril, acho que hoje bem mais raro, né? Nas farmácias comerciais não, porque a gente já nem tem mais, né? Mas quase, né, não se vê mais, mas era o uso totalmente equivocado do captopril sublingual para baixar a pressão, né? O captopril, ele é comercializado na forma de drágia, a forma mais dura que existe, né, para desagregar, dissolver, né, e liberar esse fármaco, e muitas vezes se recomendava, inclusive médicos, né, recomendavam de colocar o captopril sublingual quando o paciente estava com uma crise hipertensiva. E isso é um absurdo, né, porque o captopril drágia, a pessoa fica meio que chupando ele, salivando, engolindo, né, e não consegue desagregar e ter o efeito. Então, o ideal é que quando a formulação não é por a via sublingual, é muito mais rápido ele engolir o comprimido, né, e esperar a absorção, que ele vai ter esse efeito em meia hora, aproximadamente. Então, a via sublingual ela é bastante restrita em termos de quantidade disponíveis de medicamentos. A via parenteral é uma via muito ampla, então a gente tem inúmeras possibilidades de administração parenteral, que pode ser a pele, que pode ser todas as injetáveis, que pode ser a via respiratória, que pode ser a via ocular, né, ou também a otológica, e é a via parenteral que me permite trabalhar muito essa questão do efeito local ou do efeito sistêmico. Então, eu queria começar conversando com vocês algumas coisas sobre esse efeito local, porque muitas pessoas se queixam
de que não acreditam, às vezes, no efeito de de um medicamento de uso tópico, por exemplo. E daí eu quero trazer uma coisa clássica da nossa farmácia, de algo que é feito de forma aplicado, né, pelas pessoas, normalmente de forma muito errada e, por isso, um insucesso. Então, as formulações que têm anti-inflamatórios tópicos, aqui eu trouxe o exemplo do Cataflan, mas eu, por exemplo, sou extremamente fã. Eu trouxe sempre, normalmente, alguns nomes de referências, tá? Mas não tem nada com laboratório. Minha apresentação é o que estava disponível no Google para pegar, tá? Então, esqueçam a questão fármaco aqui e laboratório. Mas essas formulações tópicas que têm ação anti-inflamatória, o objetivo delas é agir localmente. Então, por que eu vou escolher uma formulação tópica? Porque, às vezes, eu tenho uma contusão, como nesse desenho, né? Num único local, e eu tenho, por exemplo, às vezes, um paciente com gastrite, um paciente que tem uma sensibilidade a AINES muito importante, e que ele realmente queria tentar fazer algo localizado sem precisar tomar um medicamento. Sei lá, é um paciente com insuficiência renal, talvez não possa realmente usar um AINE. Bom, como é que eu vou fazer com que essa formulação possa ser efetiva? Aqui a gente tem que voltar para os princípios de farmacocinética. Então, se eu quero um efeito localizado, eu não posso desejar a absorção desse fármaco. Aí eu tenho que fazer com que esse fármaco fique o máximo de tempo no local, no tecido inflamado. Então, quando eu tenho uma lesão e vou aplicar um anti-inflamatório para que ele tenha uma ação localizada, o ideal é que essa pessoa antes passasse um pano gelado ou uma pedrinha de gelo naquele local. Por quê? Eu preciso promover vasoconstrição. Quanto maior a vasoconstrição em volta daquele tecido onde eu vou colocar, onde eu vou aplicar, né, aquela grossa camada, aquela espessa camada ali de gel, tá? E daí eu não vou esfregar, não vou fazer massagem, né, não vou cobrir, tá? Eu vou deixar ela aberta, e quanto mais tempo aquela pele ficou resfriada, maior vai ser a ação do anti-inflamatório, porque lembrem-se da ação desses anti-inflamatórios, eles vão inibir as ciclooxigenases, né? Então, essas enzimas, elas estão ali, no local do tecido, é ali que ela vai agir. Bom, o que que a maioria das pessoas fazem? A maioria aplica esse gel depois de tomar banho, né? Então, as pessoas tomam banho, estão com uma lesão muscular e vão aplicar, né, o anti-inflamatório. Gente, depois do banho, né, eu tenho uma super vasodilatação, e o que que acontece na vasodilatação? O fármaco, né, penetra nos poros, né, que estão bem abertos depois do calor do banho, né, e os vasinhos sanguíneos ali estão dilatados. Então, o fármaco entra no vaso sanguíneo, imediatamente ele vai para a circulação sistêmica e ele se dissipa no corpo inteiro. Então, eu não vou ter o fármaco no meu ponto de ação. Por isso que muitas pessoas vêm dizer, não serve de nada a aplicação tópica. Daí você pergunta, tá, como é que você está usando? E daí as pessoas dizem, eu aplico e faço massagem, né? E depois cubro, colo, né? Coloco uma cobertinha, uma manta, né? Está tudo errado, tá? Se eu quero uma ação localizada, eu preciso resfriar o local. Quanto mais eu aquecer, mais eu promovo a absorção. Só que vejam, absorver uma X quantidade de fármaco para se distribuir no corpo inteiro, óbvio que não vai ter o efeito desejado. Então, muitas vezes nós temos formulações, né, que foram preparadas pela indústria farmacêutica com o objetivo, né, de levar um fármaco para um X alvo e a gente não consegue ter o efeito desejado porque as pessoas não sabem usar e muitas vezes nós farmacêuticos estamos perdendo a oportunidade de fazer a diferença, né, de fazer uma orientação e que aquilo vai efetivamente dar uma resposta muito boa para o paciente. Trouxe um outro exemplo de formulação para ação localizada, né? Então, as preparações otológicas. Então, tanto as preparações otológicas quanto a próxima que eu vou mostrar, que são as oftálmicas, as pessoas utilizam muito, eu sempre brinco, de tiro ao alvo, né? Então, as pessoas, elas fazem, né? Elas pingam, elas tentam pingar, né? No caso da formulação otológica, bem dentro da membrana timpânica. E a gente não pode fazer isso, isso sei lá, uma violência contra a nossa membrana timpânica. Então, a gente tem que aplicar, né? Em primeiro lugar, a gente tem que agitar essas formulações. As formulações otológicas, normalmente, elas são um pouco mais oleosas. Então, lá dentro do frasquinho, ela, às vezes, dá uma separadinha. Então, o ideal é que sempre a gente agite, tá? Então, só, né, a gente tem aquele hábito, né, de esfregar na mão 2, 3 rodadinhas, assim,
né, para homogeneizar essa nossa solução otológica, e daí fazer como está mostrando aqui na figura. A gente vai instilar, né, vai gotejar lá 1, 2 gotas, conforme foi a prescrição médica, ou conforme, né, dependendo do que a gente está também indicando lá no balcão da farmácia, né, orientando o paciente 1 gota ou 2 gotas, mas a gente vai colocar isso, tá, no nosso canal auditivo externo, né, e ele vai escorrer. Por isso que a recomendação é que a pessoa, né, incline a cabeça para o lado, né, e daí, preferencialmente, que outra pessoa aplique para ela, que ficaria mais fácil, né, do que ela se auto-administrar, auto-aplicar, que é difícil, né, e ela tem que ficar com essa cabeça inclinada, olha, por uns 3 minutos, alguns autores dizem que até mais tempo, né, tem gente que diz que até 5 minutos. Por quê? Porque tem que sentir escorrer, né, então, assim que a gente coloca no canal auditivo externo, ele percorre pelo meato acústico, vai chegar lá na membrana timpânica, que é uma membrana porosa, e daí lá ele vai drenando para dentro da orelha interna, né, da orelha média, aliás, e, né, a partir dali para a orelha interna, e vai fazer o seu efeito. Né? Então, normalmente, às vezes, o antibiótico ou anti-inflamatório, depende do que a gente está tratando nesse paciente. Então, a gente não deve nunca nossa, assim, se vocês, né, conversarem às vezes com alguns pais, vocês vão ver que eles chegam a abrir bem o ouvido, né, da criança e tentam colocar bem lá dentro, né, pingando diretamente. E isso dói muito, porque, gente, a membrana timpânica, ela percebe a vibração, né, então isso dá uma dor imensa no ouvido. Então, tem que se aplicar na orelha, né, aqui no canal auditivo externo, vai percorrer pelo meato acústico, chegando lá na membrana timpânica e fazendo o efeito. A outra formulação que a gente vê também, né, bastante equívoco na hora de utilização, são as formulações para ação localizada no olho, né, então, os colírios. Bom, se eu estou utilizando um colírio, normalmente eu vou querer tratar um processo inflamatório, uma infecção, ou vou querer lubrificar o olho, ou seja, eu quero que o fármaco fique no olho. Tá? Então, muitas pessoas começam com o equívoco eu sempre brinco, né, parece que eles estão mirando na córnea, tá? Então as pessoas viram a cabecinha para trás e pingam bem no meio do olho, né? Isso é um assassinato com a córnea, tá? Então a gente não deve jamais fazer isso, tá? Isso aqui é a forma errada de fazer. Então, como que deve de ser feito, né? A gente tem que orientar o nosso paciente que esse saco conjuntival, né? Eu sempre brinco, esse montezinho de pele que a gente tem aqui debaixo do olho, ele tem uma utilidade gigantesca, né? Então, nesse saco conjuntival, eu tenho que baixar ele um pouquinho, né? Puxar ele para baixo, como está aqui na figura, né? Então, puxo ele para baixo um pouquinho, sempre, né? Eu esqueci de comentar antes, mas agora já é válido, né? Eu sempre vou daí gotejar aqui dentro, pode ser mais pertinho, né? Só que a gente não deve de encostar o bico, né, do nosso frasquinho, porque senão a gente pode estar contaminando. Então, né, gotejo dentro do saco conjuntival. Bom, só que daí eu preciso continuar com a orientação do meu paciente. Não adianta só ele pingar aqui dentro do saco conjuntival, tá? Ele precisa fazer com que essa formulação não seja drenada. Talvez você já tenha escutado pessoas falando assim: nossa, eu usei um colírio X e esse colírio tinha um gosto amargo, né? Então, você vai dizer, poxa, você tomou colírio? Não, é porque o colírio era drenado, né? Então, por isso que o segundo passo, né, quando a gente está orientando no momento da dispensação de um colírio, além de que a pessoa deve de administrar no saco conjuntival, que ela deve de fechar, né, o canal lacrimal. Então, aplica o colírio e fecha com o dedinho, né, o canal lacrimal. Por 30 segundos, enquanto isso a pessoa pode piscar ou manter o olho fechado. Eu acho mais prudente piscar, porque a gente espalha mais do que deixar o olho fechado. O olho fechado, às vezes, fica gotinhas dentro, né, aqui da nossa, né, dessa pelezinha aqui, e daí a gente não distribui de forma adequada. Bom, por que que a gente precisa fechar esse canal lacrimal? Porque, gente, né, toda lágrima, toda secreção, né, do nosso olho vai ser drenada para o canal lacrimal, né, e depois disso ele vai percorrer, né, via retronasal e faringe, tá? Por isso que se a gente pinga um colírio e não obstrui o canal lacrimal, daqui a pouco a gente vai sentir ele passando pela garganta, tá? É isso que acontece de fato. E vocês, às vezes, vão encontrar pessoas que têm glaucoma, por exemplo, e que já estão usando 2 tipos de colírio por dia, às vezes, não raro, 3, tá? Mas 2 tipos é bem comum, né? Deles estarem utilizando, tá? Um beta-bloqueador, né? Tá ok? Mais, né?
um bloqueador muscarínico, porque eles não estão dando conta de controlar a pressão do olho. E muitas vezes a falha não é porque ele não administra, porque normalmente, para os médicos, eles entendem que o paciente está esquecendo de aplicar o colírio, porque várias vezes eles têm que aplicar 2 vezes por dia, né? E não só uma, então 2 ou 3 vezes por dia tem uma chance de adesão um pouco dificultada, mas muitos pacientes efetivamente é, colocam o colírio, porém colocam, né, inserem ele de forma ou errada, ou até colocam, né, aqui no nosso saco conjuntival, mas esquecem de fechar, né, o canal lacrimal. E quando esquece de fechar o canal lacrimal, não tem jeito, né, e ele vai realmente drenar, né, e o nosso medicamento vai embora. Então, são orientações muito simples, tá? São formas farmacêuticas, né, preparadas para uma ação localizada, e que, por muitas vezes, por falta de uma orientação adequada de como utilizar, né, não estão sendo bem aproveitadas e o paciente não tem o efeito desejado. Outra formulação típica de que foi planejada pela indústria farmacêutica para tentar depositar o máximo possível de princípio ativo a nível de brônquios, né, da árvore brônquica maior, principalmente, são os dispositivos, né, aerosol dosimetrado, sejam eles com corticoides, sejam eles com broncodilatadores. Então, né, as nossas famosas, né, bombinhas aerosóis dosimetradas, tá? Claro, nós temos outros dispositivos, mas esse é o dispositivo, né, que é feito para idosos, crianças e para qualquer adulto, efetivamente. Como que são essas formulações? Então, são formulações que têm um gás propelente e que têm um pó. O pó é o nosso princípio ativo. Então, a gente começa com o primeiro erro básico que faz com que as pessoas não tenham sucesso na terapêutica. Elas esquecem de agitar, tá? Então, todas essas formulações, aerosol dosimetrado, o pó, ele vai se separar do gás. Então, a primeira coisa que tem que ser feito é agitar, né? Então, agita vigorosamente. Assim que agita vigorosamente, vai se preparar para a administração, né? Que a gente chama de jato ou de puff. Então, lá na prescrição vem um jato ou 2 jatos, ou um puff ou 2 puff, né? Depende como o médico assim costuma, né, colocar na sua prescrição. E daí nós vamos ensinar o nosso paciente, né, como utilizar, ou às vezes a gente só vai perguntar como ele está utilizando, e às vezes a gente descobre como ele está fazendo errado, porque um dos problemas que nós temos, além das pessoas não agitarem, o outro problema é que não vem marcação de doses, tá? Na maioria dos dispositivos aerosol dosimetrados, diferente daqueles outros dispositivos inalatórios que dependem da força de inspirar do paciente, como discos, por exemplo, aqueles vêm marcado a dose, né? Aqui não, tá? Então, o paciente, ele tem que, quando compra, né, ele tem que anotar de alguma forma, se ele comprou para 30 doses, né, que ele vai usar 30 vezes e vai acabar. Vocês vão dizer, ah, Vânia, mas ele sabe isso, porque vai acabar. Gente, o gás, ele tem para mais de 50 dias, tá? Então, o paciente tem que entender que sai, né, um vaporzinho, mas não sai o pó, porque não tem mais pó. Então, uma outra orientação que a gente tem que fazer para o paciente é, você tem que marcar o dia que você abre, né, a dosagem desse medicamento, quando você começou a utilizar, e a partir dali contar as doses conforme vem no frasco, se é para 30 ou se é para 60. Sempre lembrando que vem, em média, de 3 a 4 doses a mais, tá, em cada um desses dispositivos, porque a gente tem que calibrar o dispositivo. Assim que vai fazer o uso pela primeira vez, ele tem que fazer 2 jatos para fora, tá? Então, ele vai agitar, vai jogar os 2 primeiros jatos, né, desprezar, e daí ele vai fazer o uso. E assim, se ele usar todos os dias, daí o dispositivo está calibrado e a gente não precisa repetir. Bom, qual que é, talvez, a maior problemática? Então, alguns agitam, alguns realmente cuidam dessa história da dose, não ficam só bombeando gás, né? Então, eles cuidam de 30 em 30 dias, ou de 60 em 60 dias, né? De estar trocando o seu dispositivo. Mas a gente tem um outro problema bem sério. Quando nós olhamos para esse dispositivo, vocês estão vendo aqui que está escrito bocal, né? Então, quando é bocal, qual é a sensação que as pessoas têm? Que essa partezinha do dispositivo deveria ser colocada na boca, né? Mas não. Vejam, nesse desenho aqui, só a única
coisa ruim desse desenho é porque a boca está pouco aberta, né? Na verdade, a gente vai orientar o paciente para ele treinar no início na frente do espelho, né? Ele tem que abrir muito a boca, né? Não pode ser tão pouco assim. Mas a única coisa que está bem correta nesse esquema é a distância. Então, a gente sempre pede que o paciente afaste aproximadamente 4 dedos da sua boca, né? Então, ele coloca 4 dedos na frente da boca e coloca o dispositivo para ter uma ideia da distância. Por que que eu preciso dessa distância? Porque o dispositivo aerosol dosimetrado, ele tem um gás propelente, um gás que é para jogar o pó, tá? Com bastante pressão para as vias respiratórias. Só que, se eu aproximar muito da boca, né, esse pó vai com uma pressão tão grande que ele vai grudar na faringe e eu vou deglutir, ao invés de jogar isso para o trato respiratório. Então, né, o correto é essa distância. O que a gente vê muito são as pessoas utilizarem desse jeito, né? Então, as pessoas colocam dentro da boca, e às vezes bem dentro da boca, né? Tá? E, infelizmente, esse é o jeito errado de utilizar, né? O jeito correto de utilizar é com distanciamento e a melhor forma, né? A melhor forma de nós termos um aproveitamento é quando a gente utiliza o espaçador. Tá? Então, seja para adultos, crianças é obrigatório o uso do espaçador, idoso também é praticamente obrigatório o uso do espaçador. Mas mesmo em adultos, o nosso maior aproveitamento é quando a gente tem a utilização do espaçador, porque a gente tem uma menor deposição do pó no trato digestivo. E lembrando que o objetivo é ter uma ação localizada sobre os brônquios, porque, né, passar pelo trato digestivo, a gente vai até absorver, mas daí, né, nós vamos ter uma ação sistêmica numa dose muito baixa, que não vai repercutir no tratamento efetivo. Então, né, esta preparação, né, que nós temos tanto à base de corticoide quanto de broncodilatadores, ela precisa ser bem orientada, né, para que ela surta o efeito desejado nesse paciente, em especial com os broncodilatadores, né, para a questão do resgate. Bom, nós vamos falar ainda de formulações, né, continuando a falar de formulações de ação localizada, eu trouxe algo que agora vai despontar bastante para a gente lá na farmácia, né, que são os tratamentos das dermatites, principalmente dermatite atópica. E daí, aqui vai exigir do farmacêutico, mais do que conhecer sobre as propriedades das formas farmacêuticas, sobre princípios de farmacocinética, mas também conhecer fisiopatologia da doença, tá? Porque no tratamento da dermatite atópica, nós temos o processo de agudização, então, extremamente a pele, né, danificada, precisando urgentemente, né, de um corticoide, de uma ação mais intensa, e nós temos todo o processo de manutenção da dermatite atópica, que esse é o ideal, né, o ideal é que o paciente nunca fique no seu processo muito agudo, que ele possa sempre estar trabalhando mais, usando medicamentos mais de forma de manutenção. Então, a gente já começa aqui que o farmacêutico tem que saber, né, qual o tipo de corticoide a ser utilizado. Então, quando ele está na forma aguda, né, então realmente a dermatite, a pele bastante comprometida, ele vai precisar usar o que a gente chama de um corticoide de alta potência, tá? Pode ser, por exemplo, a betametasona que eu coloquei aqui na figurinha de cima, né? Eu sei, vocês vão dizer, Vânia, mas esse é tarjado, o farmacêutico não pode indicar, né? Gente, nós sabemos o que é a vida real da farmácia, e na vida real da farmácia, sim, a gente indica, né, uma betametasona mesmo tarjada, tá? Então, utiliza-se, né, um corticoide de alta potência. Quando nós vamos falar de tratamento de manutenção, nós vamos utilizar um corticoide que a gente chama de baixa potência, tá? Por que isso, gente? Porque na dermatite atópica, o tratamento é meio que contínuo, tá? Às vezes ele fica no período do verão, nem sempre, né? Mas alguns pacientes ficam no período do verão sem precisar usar corticoide, tá? Sem precisar usar uso tópico. Porque não esqueçam, é uso tópico, mas aos poucos as moléculas vão sendo absorvidas, e um corticoide de alta potência, como é betametasona, de uso prolongado, a gente vai ter as consequências, né, dessa absorção do corticoide. Então, a primeira coisa que eu tenho que, quando vou, né, dispensar uma formulação para o tratamento da dermatite atópica, eu tenho que ter conhecimentos de farmacotécnica, conhecimentos, né, da forma farmacêutica a ser utilizada, então, eu vou utilizar uma pomada, né, eu preciso conhecer da fisiopatologia da doença, então, se ela está na forma aguda ou se é de manutenção, então, se é forma aguda, eu vou usar um corticoide de alta potência, se é manutenção, eu vou usar um corticoide de baixa potência.
mas eu ainda preciso, dentro da fisiopatologia da dermatite atópica, prestar atenção no que eu coloquei aqui embaixo, que faz parte, né, na dermatite atópica, de que esse paciente tenha uma alteração significativa na sua barreira cutânea. O seu extrato córneo lipídico, ele é baixo, ele não faz o seu papel, ele tem poucas gorduras ali, então ele não faz o seu papel de reter líquidos, de reter água. Por isso que a pele na dermatite atópica é tão seca naquela região, né? E isso faz com que a gente possa, lá na farmácia, ser ainda mais efetivo para o meu paciente. Eu posso, né, estar vendendo para ele lá na farmácia, no tratamento de manutenção, o corticoide de baixa potência, né, o mais comum é a hidrocortisona, mas pode ser desonida, pode ser a fluocinolona, né, mas o mais frequente que a gente trabalha lá é a hidrocortisona. E eu posso estar vendendo para esse meu paciente vaselina, ou uma preparação de ureia, tá? E ele vai na casa dele pegar um potinho, né, e misturar, né, a vaselina com esse corticoide. Ele vai fazer a preparação dele lá, a manipulação dele em casa, e vai aplicar, né, então, normalmente de manhã e à noite, não só o corticoide, mas junto, né, um creme base gorduroso que mantém a hidratação da pele por mais tempo e o corticoide ali, nessa formulação. Então, isso vai fazer com que a substância ativa fique mais retida ali na pele, né? E o resultado para o paciente é muito mais significativo. Então, vejam, eu posso aproveitar formas farmacêuticas, né, que têm um destino para tratamento localizado e potencializar isso, né, olhando também para a fisiopatologia da doença. Então, na dermatite atópica, a recomendação é que a gente não, né, não trabalhe só com corticoide, que a gente trabalhe também com a hidratação, e o resultado acaba sendo muito bom. Então, só chama a atenção de um detalhe. Quando está na fase aguda, que eu tenho que utilizar o corticoide de alta potência, evitem usar ureia. A ureia tende a causar um pouco de ardência, tá? Quando está muito, né? Assim, ele chega a ter quase feridas, né? Porque coçou normalmente, ele fez atrito. Então, quando está numa fase muito aguda, a gente deve evitar usar a ureia e usar somente a vaselina. E quando está numa forma crônica, daí fica à vontade para o paciente aquilo que ele gosta mais em termos de textura, né? Porque vocês sabem, a vaselina é mais gordurosa e a ureia já dá um toque um pouco mais seco, mas um grau de hidratação da pele bastante importante. Então, de novo aqui, uma formulação bastante importante, né, que a gente pode estar utilizando. Bom, e com uma dica, né, na verdade, bastante importante, que a gente pode estar, né, tá passando para o nosso paciente, para o nosso cliente, e fidelizando, né, o cliente lá na farmácia, fazendo o diferencial enquanto farmacêutico mesmo. Aqui eu queria também trazer, mais até para esclarecer, porque é uma coisa que as pessoas têm muitas dúvidas, as formulações, né, para o tratamento da colite, né, ou do intestino irritável, porque são medicamentos que o tratamento é direcionado para o intestino grosso. Tá? Então, esses medicamentos, eles têm que ser liberados lá no intestino grosso. Para isso, nós temos algumas formulações. Então, a gente vende, por exemplo, lá na farmácia, o Mesacol. Né? Então, o que é o Mesacol? Tá? O Mesacol nada mais é do que 2 moléculas de aminosalicilato. Tá? Então, 2 moléculas de aminosalicilato que quando chegam lá no intestino grosso, elas vão sofrer ações das bactérias e vão ser liberadas, né, no fármaco ativo, que é o 5, né, o ácido, né, 5-aminosalicílato, o aminosalicílico. Então, este fármaco aqui tem ação anti-inflamatória e localizada lá no intestino. Bom, essa substância ativa vai exercer uma ação anti-inflamatória, absorve um pouco, mas a ação é praticamente toda no intestino grosso. Por que que vai absorver pouco? Porque a gente aprendeu, enquanto princípios de farmacocinética, que o nosso, né, maior local de absorção se dá no duodeno, se dá no intestino delgado. Então, as formulações como o Mesacol são formulações chamadas de
gastroresistente, liberação entérica. Então, além de elas passarem pelo estômago, né, de forma íntegra, elas vão ser liberadas só no intestino pH 8. Então, não é nem no duodeno, é somente a partir do ilho, mais ou menos, tá? Então, no final, né, do intestino delgado, começo do intestino grosso, é que vai ser liberado o fármaco ativo. E daí, esse fármaco vai fazer uma ação localizada, né, no intestino grosso, que é o nosso objetivo. Tem um pouco de absorção? Tem, tanto é que lá na bula do medicamento, vocês vão ler, olha, esse paciente tem alergia ao AS, cuidado, né, porque ele vai ter também alergia na utilização dessa substância. Então, sim, né, tem absorção, mas a absorção é pequena. A maioria do fármaco vai ser realmente com a ação específica lá no intestino grosso. É diferente, daí eu até trouxe, né, aqui um outro exemplo que a gente vende lá na farmácia, que é a sulfasalazina, tá? Um dos nomes comerciais é o Azulfim. Então, a sulfasalazina, ela é esta molécula gigante, né, que vocês estão observando aqui, tá? Que eu estou passando com o mouse, né, acho que vocês conseguem visualizar. É, essa sulfasalazina, os comprimidos dela são gastroresistentes, então eles passam íntegros pelo estômago, mas eles se rompem já no duodeno. Então, o duodeno é o local de absorção. Esta molécula grande de sulfasalazina, ela é mal absorvida. A gente absorve em torno de 20% a 30%, tá? O efeito da sulfasalazina sistemicamente no meu corpo tem uma ação levemente imunossupressora. Por isso que a sulfasalazina, ela pode ser empregada para tratar artrite reumatoide. Só que ela tem baixa efetividade na artrite reumatoide. Eu preciso tomar pelo menos por uns 2 ou 3 meses para daí começar a ter esse efeito. Por quê? Por causa dessa condição da absorção que é baixa. Tá? Ela precisa absorver essa molécula gigante para ter essa ação imunossupressora. Porém, uma molécula, né, com baixo perfil de biodisponibilidade, porque, né, não é bem absorvida. Então, vamos supor, né, das 100 moléculas de sulfasalazina que foram administradas, umas 25, 30 vão ser absorvidas, né, vão exercer um efeito levemente imunossupressor, e o restante vai para o intestino grosso. Quando essas moléculas chegam no intestino grosso, elas vão sofrer as ações das bactérias, e as bactérias vão liberar uma molécula de antibiótico, que é a sulfapiridina, e uma molécula do 5-aminosalicilato. Ou seja, né, eu vou ter uma ação agora localizada no intestino grosso de um antimicrobiano juntamente com um anti-inflamatório. Então, por isso que vocês talvez já tenham observado que tem alguns pacientes que, em um determinado momento de crise, né, na síndrome do colo irritável ou outras inflamações do intestino, o médico prescreve a sulfasalazina por uns 2 ou 3 meses, e depois ele substitui pela mesalazina, né, pelo mesacol. Porque a gente não vai querer ficar administrando antibiótico de forma crônica no paciente, mesmo que seja uma ação localizada no intestino, mas eu estaria expondo esse paciente, né, a uma ação antimicrobiana sem necessidade, e a gente precisa, numa doença inflamatória intestinal, controlar só a inflamação. A sulfasalazina só entra, né, quando eu preciso de uma ação de um antibiótico, né, em algumas situações. Bom, daí eu queria falar um pouquinho agora das vias de administração, mas não mais para um efeito localizado, né, mas para um efeito sistêmico, e falando também de parâmetros, né, da farmacocinética que são importantes, que podem estar alterados aqui. Quando a gente fala de um efeito sistêmico, né, eu estou falando, portanto, de toda a cadeia complexa da farmacocinética, ou seja, tá, precisa, né, dependendo do local de administração, se foi pela via oral, né, pela via oral, vai ter que passar pelo intestino, fígado, né, e daí chegar na circulação sanguínea, né, ou se foi intramuscular, né, ou se foi sublingual, já vai direto daí, né, para a corrente sanguínea. Então, dependendo da via de administração, mas quando eu quero um efeito sistêmico, exceto a intravenosa, todas as demais precisam passar por um processo de absorção, tá? Bom, quando a gente fala de passar por um processo de absorção, eu gostaria mais de enfatizar a questão da via oral agora, tá? Por que enfatizar a via oral? Porque a via oral é a via mais utilizada, tá? Então, quando a gente administra um medicamento pela via oral, ele vai passar pelo estômago, vai passar pelo intestino, né?
vai cair numa circulação fechada, que é denominada circulação porta, ou ainda chamada de circulação enterohepática, né, intestino, fígado, e do fígado vai para a circulação sistêmica, e que daí vai ser distribuída para o corpo inteiro para exercer o seu efeito. Então, vejam que todo medicamento que for administrado por via oral, ele vai chegando aos poucos na circulação sistêmica, porque ele tem todo um trajeto, né? E daí, à medida que ele chega na circulação sistêmica, ele já vai podendo ser distribuído para os seus tecidos de afinidade, para os tecidos que têm maior aporte sanguíneo, que vão recebendo maior quantidade de fármaco. Quando a gente administra um medicamento por via que não seja oral, como, por exemplo, a via inalatória, tá? Então, o medicamento passa do pulmão direto para o sangue, circulação sistêmica, e já vai para todos os tecidos. Só que no caso da via inalatória, estou falando aqui de nebulização, tá? Essa transição do pulmão para a circulação sanguínea, ela vai se dar em torno de segundos, né? Então, rapidamente o fármaco, né, na nebulização a molécula está dissolvida, né? Então ela chega na circulação sistêmica em questão de segundos, em questão de minutos, eu tenho o efeito do fármaco na sua potência máxima, tá? Então, por isso que a gente tem uma diferença tão grande quando a gente compara a via oral com a via inalatória, que é, né, o último item que eu quero discutir lá, comparando da cloroquina. Mas eu queria trazer ainda 3, né, a gente não vai se alongar hoje, né, a gente tinha, no nosso curso, a gente tinha combinado que a gente faria uma coisa um pouco mais rápida, né, então, vou passar um pouquinho de 1 hora, mas não vai ser muito, tá? E também depois, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, né, vão ficando à vontade. Eu preciso chamar atenção ainda, da via oral, alguns aspectos que são muito importantes lá na farmácia, tá? Então, um deles é que a absorção na via oral pode ser afetada, né, por inúmeras situações. E quando a gente afeta a absorção, a gente não pode esquecer que se eu afetar a absorção, eu posso não atingir o pico máximo, tá? Eu posso não atingir o pico máximo e, com isso, eu tenho uma baixa eficácia. Eu trouxe para, né, discutir aqui com vocês uma coisa clássica do balcão da farmácia, tá? Quanto a gente vai dispensar os bifosfonatos. Então, os bifosfonatos utilizados lá no tratamento da osteoporose, boa parte das mulheres, falo mulheres porque o maior público nosso são as mulheres, né, que utilizam esses medicamentos lá no tratamento da osteoporose, boa parte delas opta pelo tratamento semanal. Lembrando, a gente também tem o tratamento mensal, né, e nós temos as injetáveis daí até com período maior. Mas muitas delas ainda estão nessa do tratamento, né, semanal. Cada 7 dias ela toma um comprimido. Então, eu trouxe o exemplo do alendronato, mas todos os demais que são por via oral, da classe dos bifosfonatos, eles são medicamentos que têm uma baixa biodisponibilidade. Qualquer cátion divalente, tá? Qualquer cátion divalente, então, cálcio, zinco, magnésio, manganês, né, sei lá, cádmio e alumínio, né, esse é até trivalente, mas cátions, mas principalmente os divalentes, mas outros também, podem se complexar com os bifosfonatos e eles não serem absorvíveis. Então, eu trouxe aqui um exemplo que mostra, né, em jejum, tá? Então, um pico máximo, uma concentração máxima em jejum, e um pós-refeição, então, tendo alimentos ainda no estômago, por exemplo, tá? Então, comeu, esperou um pouquinho, foi lá, tomou o medicamento. Isso vai afetar drasticamente a absorção, né? Porque ele vai formar um complexo e não absorve. Mas eu queria chamar mais a atenção. Será que nós, lá na farmácia, estamos avisando para o nosso paciente, cliente lá da farmácia, que ele não pode tomar esse medicamento com água mineral? Será que o meu paciente, cliente, ele já leu lá na bula que esse medicamento não pode ser tomado com água mineral? Porque, gente, a água mineral tem cátions, tá? E isso diminui mais de 25, 30 ou mais por cento, né? Mas eles trazem na bula pelo menos uns 30%, né, de redução da absorção. Então, a gente tem que pedir para ele utilizar ou água de poço, tá? Mas tem que cuidar, né? Tem muitas regiões em que a água de poço tem muito ferro, então isso também vai prejudicar, tá, a absorção, né? E o ideal seria usar a água, né, de filtro, de torneira, né, de filtro, água tratada que tem cloro, porque cloro, né, daí a gente está falando de um ânion que não vai interferir, né, nessa absorção. Então, são coisas muito simples que fazem uma diferença significativa na resposta das pessoas
quando fazem uso dos bifosfonatos, e é uma orientação que muitas vezes está passando batido, né? Lá no balcão da farmácia, né, não está sendo comentado, e que a gente não deveria de perder a oportunidade de fidelizar esse cliente, né, trazendo essa informação. E agora eu queria também falar, né, de formulações de ação sistêmica, mas que daí a alteração está mais na distribuição, tá? E daí nós temos essa alteração na distribuição por duas condições. Pode ser a distribuição ser diferente por causa da forma farmacêutica, ou pode ser, inclusive, pelas características do princípio ativo. Então, só para relembrá-los, né, a distribuição é um dos parâmetros da farmacocinética que me descrevem para onde os fármacos estão sendo direcionados. Então, os fármacos vão ser sempre direcionados, à medida que eles chegam na circulação sistêmica, no primeiro momento, eles vão ser direcionados para os órgãos de maior irrigação sanguínea, tá? Então, coração, pulmão, rim, fígado, né, vão ser os órgãos que vão receber em grande quantidade os medicamentos, os fármacos. Por isso que quando a gente fala em uma intoxicação medicamentosa, sempre coração, rim, fígado, pulmão, né, vão ser os órgãos mais afetados. Vocês vão dizer, Vânia, mas e o cérebro? Sim, o cérebro também. Só que não esqueçam que o sistema nervoso central tem uma barreira, a barreira hematoencefálica, que protege da entrada de várias moléculas, né, não consegue atingir o cérebro. Agora, rim, coração, pulmão, né, fígado não tem essa proteção, então eles vão receber tudo sempre. O cérebro só vai receber moléculas lipossolúveis. Bom, então, entendendo e relembrando um pouquinho dessa questão da distribuição, né, a gente já sabe que nós temos órgãos que vão receber muito, né, os fármacos, que são aqueles que têm alto fluxo sanguíneo, e os tecidos que têm um fluxo sanguíneo um pouco menor vão receber menores quantidades de fármacos. Isso na primeira hora, na segunda hora depois da administração. Depois, os fármacos vão sendo levados para os tecidos conforme a afinidade deles. Então, tem alguns fármacos que têm mais afinidade pelo músculo esquelético, tem alguns que têm mais afinidade, né, pelo pulmão, tá? Então, e daí o fármaco vai se concentrar lá. Tanto é que daí os fármacos são, inclusive, direcionados no tratamento para isso. Vou dar um exemplo da prática de vocês, da prática nossa, né? Por que vocês dificilmente vão ver a prescrição de ciprofloxacino para uma infecção pulmonar? Mas vocês vão ver, por exemplo, uma prescrição de levofloxacino para tratar uma pneumonia num paciente que, por acaso, não possa usar cefalosporinas, porque tem alergia. Né? A gente vê levofloxacino muito mais empregado do que cipro. Por quê? Porque o levofloxacino, ele tem alta afinidade pelo pulmão. Se eu vou tratar uma infecção que é respiratória inferior, né, o levofloxacino vai ter uma melhor resposta do que cipro. Vejam, cipro vai ajudar, mas cipro vai se distribuir de forma igual por todos os tecidos. Então, quando eu conheço afinidades do fármaco, eu direciono o fármaco, né, para o tratamento que eu desejo. Então, eu queria trazer aqui exemplos da questão da alteração da distribuição. Então, aqui nós temos um perfil de que a distribuição do fármaco, ela é dada pela característica da molécula e não pela via de administração. Então, eu trouxe o exemplo dos antialérgicos, antihistamínicos. Antihistamínicos de primeira geração, como dexclorfenamina, como a prometazina, né, são antihistamínicos muito lipossolúveis. Se distribuem no sistema nervoso central, permeiam a barreira hematocefálica, e, portanto, tem uma ação periférica e central. Por isso, aquele sono insuportável. Fexofenadina, loratadina, ceterizina, são antihistamínicos de segunda geração, e que a molécula deles, são moléculas, né, já na sua estrutura química ionizadas, que não permeiam a barreira hematocefálica, não permeiam, não é um não tão assim, né, existe uma certa permeabilidade, mas é pequena, é baixa, não é significativa, por isso que, né, os pacientes quase não têm sono quando utilizam os antihistamínicos de segunda geração. E vejam, isso é um parâmetro que é somente da distribuição, né? Então, se o fármaco foi distribuído para o cérebro ou não. Mas quem determina isso daqui não é a forma farmacêutica e nem a via de administração. Nesse caso, é a característica da molécula. Agora, eu quero mostrar algo que a via de administração, mas principalmente a dose, pode mudar o perfil de distribuição. Eu trouxe o exemplo aqui, né, de medicamentos utilizados, né, via intranasal, então, o corticoide intranasal,
ou o vasoconstritor intranasal. O objetivo desses medicamentos é exercer uma ação mais localizada na mucosa nasal. Mas essa ação localizada, ela só vai ser localizada mesmo se eu depositar pouco fármaco, porque esses fármacos vão entrando na mucosa, vão permeando, vão chegando nos vasos sanguíneos e vão sendo absorvidos. Mas se eu colocar uma pequena quantidade de fármaco, tende a ficar, né, maior tempo na mucosa e só mais tarde, né, chegar na circulação e ser distribuído para o corpo inteiro. Quando a gente utiliza doses maiores, tá, a mucosa vai saturar muito rápido e rapidamente ela vai, né, fazer com que esse fármaco chegue, né, nos vasos sanguíneos e daí nós vamos ter uma ação mais sistêmica dessas substâncias. E qual que é o risco que eu tenho aqui, então, e o problema está só relacionado à dose? No caso dos vasoconstritores, doses altas, né, vão fazer vasoconstrição dos vasinhos, né, que estão em volta, que irrigam a nossa conjuntiva, né, e que a gente pode ter depois pequenos aneurismas em função disso. Sem contar a história da dependência química, né, no uso dos vasoconstritores em doses altas. E no caso do corticoide intranasal, a gente não pode esquecer que o nariz, que é a mucosa nasal, é um local de ótima absorção de fármacos. Então, eu tenho que depositar uma quantidade muito pequena, né? Hoje, os corticoides, estamos entrando na época em que eles mais são vendidos lá na farmácia, né? Começou a temporada da rinite alérgica, começou a temporada da sinusite, outono seco, né? Nós vamos ter inúmeras situações da utilização desses anti-inflamatórios. Então, né, sempre lembrar o paciente, né, de que se tem lá um jato na narina por dia, né? É um jato, tá? Então, um de manhã, um de noite, na maioria das prescrições, porque a dose tem que ser baixa. Se faz dose alta, eu não posso esquecer que esse corticoide vai sendo absorvido e eu vou sim desenvolvendo, né, uma síndrome de Cushing. E daí, os dois últimos exemplos que eu queria trazer, que agora estão totalmente relacionados só com a via de administração, e o impacto disso, né, a segurança disso para o paciente. Daí eu trouxe o exemplo. Só que a figura aqui está errada, não era isso que eu queria falar, tá? A figura aqui está do atrovento, mas não era do atrovento que eu queria comentar. Eu queria comentar do fenoterol, né, do nosso Berotec, tá? Mas olhem só para o dispositivo aqui. Então, o dispositivo aerosol dosimetrado ou para inalação. Então, a gente tem respostas diferentes? Sim, a gente tem respostas muito diferentes, tá? Por que eu tenho respostas tão diferentes? Porque o dispositivo aerosol dosimetrado, né, a gente já conversou antes, né, nós vimos antes, que o aerosol dosimetrado, ele tem uma ação localizada, tá? Por isso que, né, e vamos pensar no fenoterol, um broncodilatador de ação curta, né, e que tem uma ação imediata, né, então, né, vai fazer broncodilatação assim que chegar no seu alvo, né, assim que chegar nos receptores beta-2. Então, o aerosol dosimetrado, ele é considerado uma formulação de ação localizada, de uso tópico, tá? Então, tópico, trato respiratório superior. Quando nós falamos da via inalatória por nebulização, nós estamos falando de uma ação sistêmica, né? E daí, quando nós falamos de uma ação sistêmica, nós estamos falando de uma ação generalizada no corpo e que começa em poucos segundos. Então, acho que todo mundo já ouviu falar, ou já viu até essa situação, de fazer uma nebulização com salbutamol ou com fenoterol, e a criança tremer, ter taquicardia, né, porque é um efeito esperado, porque o fármaco chega na circulação sistêmica e ele vai agir, né, nos seus alvos. E receptores beta nós temos tanto no coração quanto no pulmão, por isso que é taquicardia. Então, ele vai melhorar da condição respiratória, mas ele também vai ter, né, essa condição né, de um efeito adverso que pode ser grave. Então, não raros acidentes, vocês sabem, eu nem sei se o fenoterol já voltou, né, a gente não estava mais conseguindo, né, colocar, não tinha mais no mercado, mas aí eu já não sei se era por segurança ou é falta de ativo, né, porque a gente vive uma falta de ativos, né, bastante importante nesse último ano de pandemia, principalmente. Então, vários acidentes com fenoterol, mas também com salbutamol inalatório. E vejam, é o mesmo fármaco, tá? Só que a via inalatória, que é, né, na nebulização, que é a via parenteral,
ela tem uma ação sistêmica de um início de ação muito rápido. Então, ela é comparada, tá? Então, aqui eu não consegui ter nenhum gráfico que mostrasse a via inalatória, mas a via inalatória, ela é comparada com o gráfico da injetável intravenosa. Então, ela vem de um pico muito alto, de uma ação quase imediata no sangue, e vai caindo. Né? Quando a gente compara uma via oral, né, as concentrações vão subindo aos pouquinhos, né, para chegar na circulação sistêmica. Então, eu já queria que vocês começassem a pensar no assunto que a gente vai discutir agora, né, para encerrar o nosso encontro, da cloroquina, tá? Então, vai ser essa a grande diferença, tá? Quando nós administramos o comprimido de cloroquina por via oral, a gente leva algumas, em torno, né, segundo a bula do medicamento, de 2 a 3 horas até chegar no pico máximo e daí ele se manter no pico máximo. Quando a gente faz por via inalatória, ela atinge o pico máximo em 5 minutos, 15 minutos o mais atrasado possível, tá? Uma nebulização. E daí ter todo aquele fármaco de uma única vez no sangue, né, vai jogar para todos os órgãos num curto espaço de tempo. E daí um dos órgãos-alvo da cloroquina é o coração. Tá? E lá no coração, a gente sabe que a cloroquina, ela altera a condução cardíaca, né? Portanto, faz uma arritmia cardíaca severa e causa óbito, né? E é por isso, sim, Andrei, é exatamente por isso que as pessoas estão morrendo. Então, por que que nós, do Conselho, a gente publicou a nota junto com a Visa, e amanhã, né, a gente primeiro quis fazer essa conversa com os farmacêuticos que pudessem estar aqui presentes. A gente vai estar emitindo uma nota, né, pelo Conselho Regional de Farmácia Santa Catarina, trazendo, inclusive, os dados da literatura, que eu vou até mostrar agora, o quanto isso é perigoso, tá? Então, neste momento, aquela autonomia que a gente fala do farmacêutico, né, desse farmacêutico mostrar a sua autoridade farmacêutica e dizer não, né, eu não vou dispensar a cloroquina para inalação, né, eu não vou manipular em hipótese alguma cloroquina para inalação, tá? Então, no primeiro momento surgiram dúvidas, é porque estão fazendo inalação do comprimido, e no comprimido tem excipiente, tá? E daí o excipiente, obviamente, ele não se dissolve, né, e vai causar uma pneumonite, tá? Uma pneumonite inflamatória por ter uma substância estranha lá no pulmão, né? Mas não é isso, gente, vamos falar aqui, realmente, pode ser até da cloroquina inalatória, sulfato de cloroquina, tá? Então, nós temos o sal que se dissolve completamente. O problema que nós estamos falando aqui é um problema de princípio farmacocinético, tá? De distribuição, ou seja, o fármaco, num único momento, uma grande concentração de fármaco, né, ele vai para os vários tecidos que são os mais irrigados. Quando a gente pega a bula, né, lá da cloroquina ou da hidroxicloroquina, vocês vão ver que, né, o tratamento lá para doenças reumáticas, autoimunes, né, malária, e o uso off-label agora para o tratamento do Covid, tá, 19. E nós não estamos, neste momento, fazendo nenhum julgamento ao mérito de usar ou não cloroquina, tá? Porque a gente respeita a opinião de cada um, ainda que as evidências científicas mostrem a não eficácia, mas a gente respeita, tá? Então, a nossa questão aqui está no seguinte, né, eu trouxe 2 recortes dos livros que eu acho que são considerados, né, os que a gente chamava, quando estudava, né, os papas da farmacologia, né, que do Goodman e Gilman, mas vocês encontram isso no Katsung, vocês encontram isso na monografia do fármaco, da cloroquina, e lá vem bem descrito, gente, que a administração parenteral de cloroquina, e quando eles falavam aqui em parenteral, eles estavam falando da intravenosa, tá ok? Da intramuscular, mas principalmente da intravenosa, deve de ser evitada, né? E se precisar ser utilizada por alguma razão a via parenteral, ela deve de ser infundida de forma lenta. Sabe a intravenosa lenta, normalmente em bolo, não no embolo, né? Se for aquela de ficar lá, né? 25, 30 minutos aplicando. A maioria das vezes eles optam por colocar no soro. Bom, por que que os autores descrevem isso? Porque quando nós temos, né, uma absorção muito rápida da cloroquina, né, nós vamos ter uma grave hipotensão e uma parada cardiorrespiratória, tá? Essa mesma informação a gente tem em outros, né, outros autores, e que eles colocam que para evitar uma toxicidade potencialmente letal,
A cloroquina parenteral, né, ela só pode ser administrada por infusão lenta, né, porém ela é segura quando é por via oral, porque a taxa de absorção vai ser semelhante à de distribuição, ou seja, o fármaco lá no trato digestivo foi sendo absorvido aos poucos, chegando na circulação, e a circulação distribuindo, né, aquelas moléculas de cloroquina, uma para o coração, uma para o pulmão, várias para o músculo esquelético, porque a cloroquina, olha só, ela tem alta afinidade pelo baço, pelo rim, pelo pulmão, tá? Então, à medida que o fármaco vai chegando aos poucos, vai distribuindo para esses órgãos, né? E dessa forma, assim, pouco para o coração. Só que quando é por via inalatória, chega fármaco na circulação sanguínea tudo de uma única vez. Então, os órgãos mais irrigados vão ser os que mais recebem. E daí o coração, que não é o tecido onde ela deveria de ir, ela vai se acumular. Tá? Por isso que a toxicidade aguda, né, de cloroquina, ela é muito mais frequente, né, quando as doses terapêuticas estão muito altas, tá, ou quando é administrada por via parenteral. Então, por isso, a gente quer insistir, né, com os farmacêuticos, tá, para que não dispensem cloroquina para via inalatória, que oriente o seu paciente, né, que diga para ele do risco que ele está correndo. E nós queríamos chamar a atenção ainda de farmacêuticos magistrais, né, que toda a manipulação ela é baseada, né, principalmente na resolução 67 da Anvisa, que descreve, né, as várias ações lá da manipulação, e que a resolução 67, ela deixa subentendido, né, que uma farmácia magistral, que ela pode transformar uma especialidade farmacêutica, né, então, ou seja, uma especialidade que era sólida para uma líquida, isso é feito, né, na farmácia de manipulação. Nossa, eu tenho um idoso, não consegue deglutir, mas eu não tenho uma formulação líquida numa farmácia comercial, então eu mando manipular, né, mas a via de administração é mantida, tá? Então, se a via de administração é mantida, eu mantenho a segurança nesse caso. Então, por isso, né, que a gente alerta, tá, que, né, não é, né, não é recomendado, aliás, né, dito como vedado, inclusive, tá, que as farmácias magistrais, né, preparem cloroquina para uso inalatório, tá, porque isso realmente vem na contramão, né, de tudo aquilo que a gente trabalha enquanto farmacêutico, que é visando, né, a saúde, a segurança do paciente, e que a gente está tentando alertar, né, os farmacêuticos, que a gente vai dar esse embasamento, né, então, acho que esse era o papel do conselho, né, de tentar trazer para o farmacêutico um embasamento para que ele possa negar, né, veio uma prescrição médica e ele tem que preparar, né, uma formulação inalatória, ele vai dizer não, né, e eu não vou participar disso, os estudos mostram, né, de que não deve de ser utilizada por via inalatória. Né? Querem continuar utilizando a cloroquina para o tratamento do COVID na via oral? Né? Aí tudo bem, né? Vocês vão disputar conforme vem a prescrição médica, né? Mas nesse momento a via inalatória nós devemos recusar, tá? Então aqui o farmacêutico tem que exercer a sua autoridade técnica enquanto, né, um grande conhecedor, né, dos medicamentos e do uso dos medicamentos. Gente, eu vou deixar livre. Se alguém tem alguma dúvida, a nossa ideia era fazer mais ou menos 1 hora, né? A gente já está 1 hora e 10. Eu sei que é durante a semana, está todo mundo, né, bastante cansado. A Natália me perguntou, não, foi a Iris, né, que perguntou do material do inverno. Eu vou dar uma perguntada, senão a gente coloca um link de novo, tá? Eu vou até anotar aqui para não esquecer, né? Mas que a gente pode disponibilizar. Então, eu vou deixar aberto se alguém tem alguma dúvida ou algum comentário. Tá? Se não, né, eu quero muito a presença, né, a gente esteve quase o tempo todo com quase 65, 70, né, colegas, e a gente vai disponibilizar, deixar esse material, né, também, essa nossa conversa no YouTube, para que se alguém quiser revisar. Muito obrigada, gente, tá, obrigada pelo carinho, né, de todos vocês, obrigada aos meus ex-alunos, que também estão aqui presentes, e que tenhamos, né, uma boa semana, que possamos continuar firmes, né, com o nosso conhecimento, com a nossa convicção. Tá? A gente nunca pode negar o nosso conhecimento enquanto farmacêutico, às vezes a gente fica se sentindo assim, né, um médico parece uma autoridade, o médico é uma autoridade, mas um farmacêutico é também, né, uma autoridade, tá? Então, né, que a gente possa exercer, né, agora com bastante sabedoria e conhecimento, né, a nossa ação, a nossa atitude lá na farmácia. E espero que algumas das dicas iniciais vocês possam aproveitar na farmácia, para quem está no dia a dia, né, também trabalhando, atendendo. Gente,
deixo a palavra, se vocês não têm, a maioria das pessoas já estão, né, se despedindo, né? Muito obrigada, tá? Pela presença de todos vocês, né? Uma boa noite, gente. Até mais.